Senhoras e senhores, boa tarde. Dou por aberta a Conferência Liberdade, Nossa Riqueza, Brasil e Nigéria. A mesa diretora estará assim constituída, por mim, vereador Raymond, e convido também para tomar assento aqui à nossa mesa. Para nossa grande alegria, recebemos com muita satisfação, é uma honra recebê-lo, o senhor presidente executivo da Ojaja TV e presidente da Associação Nigeriana de Produtores Independentes de Televisão, Adeyinka Odoni, representando Sua Majestade, o Rei de Ifé. Convido também para tomar assento à nossa mesa o senhor vice-presidente da Ojaja TV e coordenador de projetos da The African Pride, Adjoemi Ozunlei. Convido também para tomar assento à mesa a senhora presidente The African Pride, Carolina Moraes Osunleye, historiadora e correspondente para a Ojaja TV. E quero convidá-los agora para que todos ouçamos o hino nacional da Nigéria e logo após o hino nacional brasileiro.
recebemos mensagem de congratulações que serão publicadas no Diário Oficial da Câmara Municipal, bem como a relação nominal dos presentes a essa solenidade. Mensagem do excelentíssimo senhor vereador Célio Luparelli, do excelentíssimo senhor vereador Zico Bacana, da excelentíssima senhora deputada estadual Marta Rocha. Eu quero registrar também, antes de registrar a presença, eu quero registrar o compromisso do povo negro da cidade do Rio de Janeiro e fazer, inicialmente, 2 veementes protestos. O primeiro protesto, a fala recentemente descoberta, mas feita há mais tempo, de um apresentador de televisão da Rede Globo de televisão, do senhor William Vac. Então, fazer o meu veemente repúdio ao racismo institucionalizado que ainda vivemos no Brasil. Segundo, queria fazer também o meu veemente repúdio à fala do senhor secretário de Educação do município do Rio de Janeiro, no Dia da Consciência Negra. E fazendo essas 2 manifestações, quero registrar a presença aqui do Babalorixá Ivani dos Santos, agradecer muito a presença do senhor entre nós e registrar também a nossa solidariedade a seu filho, também vítima de preconceito nos últimos dias. Me desculpe não ter me dirigido diretamente ao senhor, mas tentei fazê-lo e não consegui. Quero registrar aqui a nossa extrema solidariedade, que leve o nosso abraço a seu filho. Registrar a presença também da liderança do Quilombo da Pedra do Sal, o senhor Damião, agradecer a presença, e também registrar a presença de um homem que vem lá da região central do Brasil, de Goiânia, o senhor William Rodrigues dos Santos, que se encontra aqui entre nós, que como não é conhecido nosso, queria que ele levantasse, ficasse de pé. William Rodrigues dos Santos é irmão de Fernanda Rodrigues dos Santos, uma moradora em situação de rua que foi assassinada em Copacabana no dia 18 de outubro. Nós descobrimos a família do William, descobrimos também em um mês os assassinos desta mulher, uma mulher empobrecida que vivia nas ruas de Copacabana há alguns anos e que foi assassinada no dia 18. Com essas manifestações e presenças, queremos registrar aqui a nossa veemente recusa à mortandade da juventude negra na cidade do Rio de Janeiro. Registrar a presença do senhor Benedito Dantas, presidente do Conselho Comunitário de Segurança do Centro e Região Portuária. Registrar a presença da excelentíssima senhora Mônica Costa, superintendente do IFAM Rio de Janeiro. Mônica, querida, prazer tê-la aqui conosco. O Instituto Patrimônio Histórico e Artístico Nacional do Rio de Janeiro. Registrar a presença também do mestre Dionísio, nosso querido companheiro, agradecer a presença do senhor, registrar a sua presença, que muito nos orgulha. Hoje nós estamos aqui reunidos para a Conferência Liberdade, Nossa Riqueza. Acolhemos a proposta dos nossos queridos Carolina e Ieme, representantes da African Pride Company, e a Ojajá Sul América. A proposta deste encontro é trazer o tema da cultura afro e as conexões culturais e histórias entre Brasil e Nigéria, em específico com a cidade de Fé. Nós queremos dizer do nosso orgulho, da nossa satisfação de receber aqui o representante de Sua Majestade, o Rei de Fé, recebermos aqui o senhor Adeyinka Odonii. Então, dizer da nossa alegria de receber aqui o representante de Sua Majestade, o Rei de Fé. Essa conferência se dá no mês de novembro, mês em que se comemora o Dia da Consciência Negra. A maioria da população brasileira, negros e negras, continuam vítimas de uma elite racista, excludente, higienista, que acredita na inexistente superioridade e de uma inexistente raça pura. O Dia da Consciência Negra, 20, é um grito de alerta e de denúncia contra essa sociedade, que, embora minoritária, oprime e ofende a maioria. Dia 20 e sempre
é dia de lembrar Zumbi dos Palmares, comandante do maior quilombo do país, localizado na Serra da Barriga, da então Capitania de Pernambuco, região hoje pertencente ao estado de Alagoas, que resistiu às repetidas investidas do Exército da Coroa. Por suas vitórias no campo de batalha, deveria ser reconhecido como o maior chefe militar do Brasil. O não reconhecimento é um dos sintomas do Brasil ainda racista. Por isso, sempre é dia de lembrar que seguem as razões para a luta e a resistência. Eu quero convidar para os cumprimentos aqui da mesa, ceder a palavra, abrir os microfones para a senhora Carolina Moraes Osunleye. Boa tarde a todos. Boa tarde, excelentíssimo senhor vereador Raymond. Obrigada a presença de todos. Eu faço essa abertura em nome da Ojaja TV e da The African Pride. A Ojaja TV é uma emissora criada pelo ONI de Fé no ano de 2016, com o objetivo de desenvolver conteúdo voltado para a cultura afro, como forma de plataforma para unir o povo negro espalhado no mundo e dar visibilidade às ações que têm sido realizadas por essa população no mundo inteiro. Na realidade, a Ojaja TV ela não é uma TV somente sobre cultura iorubá específica, mas para projetar a imagem do povo negro no mundo, com essa ideia de você conseguir reunir essa população num veículo de informação em que haja representatividade e haja repercussão dos trabalhos que têm sido realizados. A The African Pride é uma empresa que foi criada aqui na cidade do Rio de Janeiro com o objetivo de desenvolver eventos como esse e outros eventos, de ter vários projetos diferentes, voltados para o continente africano, voltados para a cultura afro, e um dos trabalhos da Ojaja TV é produzir conteúdo da The African Pride, é produzir conteúdo para a Ojaja TV. O senhor vereador já agradeceu a presença de todos, já nomeou as pessoas que estão aqui representando determinados institutos e determinadas lideranças. Agradeço a presença de todos e espero que esse aqui seja um espaço também de debate. Nós vamos abrir um determinado momento em que vocês possam colocar questões, que vocês possam fazer comentários, que vocês possam também trazer ideias, porque o objetivo aqui é a gente também compartilhar ideias. Todas as ideias apresentadas aqui, elas serão apresentadas diretamente ao ONI de Ifé, pelo senhor Adeinca, e também através do conteúdo da Ojaja TV. Eu queria informá-los que nós estamos todos sendo filmados, não só pela TV Câmara, mas também pela Ojaja TV, e agradecer à equipe da Ojaja TV que está presente. Muito obrigado, Carolina. Quero registrar também a presença do Jornal Capital Cultural, nosso querido Virgílio, e registrar também a presença de Thelma Oliveira, nossa amiga da Associação Esperantista. Agradecer a sua presença. Quero passar a palavra ao senhor Ajoyemi Osunleye. Boa tarde a todos. Muito obrigado, senhor Raymond. Eu estou muito feliz de estar aqui agora, mas, por favor, eu quero pedir uma coisa. Eu tenho que falar em inglês para conseguir expressar muito bem. Carolina vai traduzir. Peço a Carolina para traduzir, então. Rápido. Obrigado. Nós temos uma questão com taquigrafia e com debate. Havendo a tradução, fica tudo correto? Havendo a tradução, pode haver a transcrição para o diário? Pode, não é? Tá bem. Então, a gente vai ter a tradução da Carolina. Carolina vai traduzir, vai falar inglês e vai traduzir, tá bom? Vai falar o microfone, tá bom, vai falar o microfone. Com a palavra. Ok. I'm very happy for today happening right now. Eu estou muito feliz de estar aqui hoje. Yeah, without using many words. Sem usar muitas palavras. I want to quickly go straight to the point. Eu gostaria de levar-nos diretamente ao ponto. But I will not forget to appreciate everybody that is here from different institutes.
Mas eu não quero esquecer de apreciar e agradecer a cada um aqui que está representando uma instituição ou pessoa. All protocol are duly observed right now. I observe all protocol. E obrigada ao Raymond por observar tudo isso no protocolo. Okay. Firstly, I want to appreciate this wonderful man and the Raymond who helped us with this opportunity to present for the first time in Rio de Janeiro this idea of bringing the king to Brazil. Primeiramente, eu gostaria de agradecer ao vereador Raymond por ter aberto essa possibilidade de trazermos uma apresentação e apresentarmos o ONI de Fé, aquilo que ele tem desenvolvido, à cidade do Rio de Janeiro. And with all due respect, I want to appreciate my boss here, Mr. Yinka Oduni, for flying all the way from Nigeria to Brazil. Eu gostaria de demonstrar todo o meu respeito ao senhor Adeinka Adonui, representante do ONI de Fé na cidade do Rio de Janeiro. And I'm saying in front of you right now, all respect to the King, Oni of Ife, who is right now in the Stand of the Unidos, appreciating and respect to my King. Gostaria de deixar registrado também o meu respeito, o meu agradecimento ao ONI de Fé, que nesse momento ele está numa viagem aos Estados Unidos. Thank you so much, everybody that is here right now. Obrigada a todos que estão aqui. Yeah. Quickly, when I came to Brazil many years ago, like 4 years ago. Quando eu vim ao Brasil há mais ou menos 4 anos. Yeah, I discovered something very tremendous in Brazil. Eu descobri alguma coisa muito significante sobre o Brasil. And until now, I always try to tell them back home what I saw. Até hoje eu estou tentando explicar à Nigéria, aos meus amigos na Nigéria, o que eu tenho visto aqui no Brasil. Yeah, it's like I left Nigeria. É como se eu tivesse deixado a Nigéria. And I arrived in Brazil. E eu cheguei no Brasil. And I'm meeting Nigerians. E eu continuo ao lado de nigerianos. But many people in Brazil don't know my Nigeria. Mas muita gente aqui no Brasil não conhece a minha Nigéria. Now, it's like two individuals that are separated. É como se fossem dois indivíduos que estão completamente separados. With tremendous potentials. Com extremo potencial. But they don't know each other. Mas eles não se conhecem. And when I discovered this, então, quando eu descobri isso, I made it a point of duty. Eu fiz isso um objetivo. Tornei isso um objetivo. To see how I can make, where we can make them come together and realize the potentials they can desenvolve together. Para ver como nós poderíamos colocar esses dois irmãos, Brasil e Nigéria, juntos e desenvolver os seus potenciais. Everything started just like a seed. Tudo começa simplesmente como um grão de areia. Because I've noticed with my conversation with so many Brazilians around here in Brazil, eu tenho notado na mentalidade de vários brasileiros that they've tried to reach to Africa. We want to know Africa. We want to know. They tell me this every day. Muitos brasileiros tentam se reconectar com a África e me perguntam e fazem perguntas e querem se reconectar com o continente africano. But I don't know why it's becoming very difficult for Brazil to connect to Africa and Nigeria to connect to Brazil. Mas eu não entendi por que é tão difícil o Brasil se conectar à Nigéria e a Nigéria se conectar ao Brasil. But now, mas hoje, I understand very well. Agora eu entendo muito bem. After observing a long time. Depois de passar um tempo observando a sociedade brasileira. Now, the problem is there was no careful introduction and synergizing the two nations together. O problema é que não há uma cuidadosa sinergia e conexão que junte esses dois continentes, esses dois países. Because it's very, very important. Porque é extremamente importante. Now, what we are doing right now, por exemplo, o que nós estamos fazendo agora, nesse momento. I know many of us right now will say, why is the king not just coming anyhow, just come like that? Muita gente pode estar pensando, mas por que o rei simplesmente não veio hoje, não veio simplesmente ao Brasil? Now, we are not going to do that. Não, a gente não vai fazer dessa maneira. We need to build it from the root and it have to be correct. A gente precisa construir esse caminho desde a raiz e precisa ser de uma maneira correta. Now, why? Why? Por quê?
One of the greatest men on earth, Albert Einstein, Dos grandes homens na Terra, Albert Einstein, he made a statement. ele soltou uma palavra And I muito want you forte. to listen to this. E eu gostaria que vocês prestassem atenção a isso. He said, Ele falou: the significant problems we face os problemas significantes que nós enfrentamos cannot be solved não podem ser resolvidos at the same level we were no mesmo nível em que nós criamos ele. when we created them. No mesmo nível em que nós estávamos quando nós criamos ele. Then that means if you want to solve the problems, Isso significa que se você quer resolver um problema, you have to change the form that which we need to present this problem. a gente precisa mudar a forma em que esse problema está projetado. And that is why we are carefully looking at the king Oni of Ife. E é por isso que nós estamos cuidadosamente construindo esse caminho para a vinda do Oni de Fé. And we pass the informations to him gradually. E, ao mesmo tempo, para ele, essa construção do caminho Brasil e Nigéria, a gente passa as informações para o Oni de Fé gradualmente. For him to understand the situation we have here in Brazil. Para ele entender qual é o contexto que nós temos aqui no Brasil. And for him to get into the idea and put himself wholly into it. Para ele entender e se colocar dentro da ideia do que é necessário ser feito no Brasil. Yeah, it's not just like everybody tell me a king will come to Brazil. Não é simplesmente como algumas pessoas falam, o Brasil, o rei Oni deve só simplesmente vir ao Brasil. And after he comes here, there is no basic transformation that will change the life of generation unseen. E depois ele vem aqui e essa vinda ela não transforma as gerações adiante, não causa uma transformação na sociedade. So that is what we're about to do today. Então isso é o que nós estamos começando a fazer hoje. And I want you to open your heart Eu gostaria que vocês abrissem o coração de vocês, because you are going to see, porque vocês vão ver hear aqui things that you've never heard before. coisas que vocês nunca viram ou ouviram antes. You're going to be shocked, Vocês vão ficar um pouco chocados, you're going to be happy, vocês vão ficar felizes and you're going to be free. e vocês vão se sentir livres. And I want you to know, E eu gostaria que vocês soubessem. take pictures before you leave here. Tire fotos, grave vídeos antes de você sair daqui. Because in the next 100 years, Porque nos próximos 100 anos, some people, algumas pessoas, generations to come, as gerações que estão por vir, will appreciate you vão agradecer a você and celebrate you. e vão celebrar o seu nome. Because you're among those people who started this today. Porque vocês foram uma dessas pessoas que começaram essa nova história. Open your heart Abram o coração de vocês and you will be very, very happy with what happened here today. e vocês vão ficar extremamente felizes com o que vocês vão ouvir aqui hoje. Thank you so much. Muito obrigada. Nós agradecemos a fala do Yemi. Agora vamos assistir a um vídeo sobre a Nigéria. E eu quero convidar também aquelas pessoas que estão lá atrás, nas últimas cadeiras, para ocupar aqui a primeira fileira. Essas meninas aí, as crianças, os adultos também, ocupar aqui as primeiras fileiras para a transmissão da TV hoje já é bom também, não é, Carolina? Bom que as pessoas ocupem aqui à frente. Tá. Carolina vai falar antes do vídeo? Sim, esteja à vontade. Na realidade, o vídeo ele está em inglês. Então, eu vou fazer uma tradução simultânea, né? Vou fazer a leitura do texto que já está traduzido para ficar mais claro. E a gente teve um probleminha em relação ao som da câmera que não estava funcionando. Então, eu vou fazer a leitura da fala do vídeo.
Gostaria de pedir para que aquela televisão também tivesse a transmissão. Tem condições? Pode? Não? Tá, ok, sem problema. Hã? Pode? Ok, obrigado. Porque essa aqui está com uma faixa no meio, né? Nigéria é a joia não descoberta do povo africano. É o país de grandes bosques tropicais, agricultores, de desertos áridos a extensas áreas verdes de savana. Montanhas grandiosas, rios imensos, numerosas cachoeiras e florestas místicas. Tudo isso em Nigéria. É o lugar do ritmo, da dança, da música, dos festivais, da tradição e cultura, da cor espetacular e do glamour. É o país de 200 milhões de sorrisos e a casa de pessoas únicas de incomparável paixão. Um país abençoado por surpreendentes paisagens, a qual possui as mais diversificadas espécies de flora e fauna agroculturais, incluindo o raro viduamaraê, o bico de lacre de olhos, creme, o quase extinto elefante da floresta e o gorila do rio Cross. Há ainda a maior concentração de macacos madrilus nunca encontrado em nenhum outro lugar. O delta do Níger possui o maior número de famílias de peixes monótipos em existência e é situado na segunda maior região delta e de mangue original do mundo. Nigéria é o indescritível coração de boas-vindas da África, com uma população de cerca de 200 milhões de pessoas. Possui 521 línguas únicas e inúmeros dialetos. E com mais uma língua nova orgânica do mundo, Pidgin. E com a língua de sinais estruturada mais antiga do mundo, Hausa Sign Language, HSL. A antiga cidade de Kano possui o mercado contínuo mais antigo do mundo, o mercado Kurumi, de 600 anos de existência. Nigéria possui 2 patrimônios mundiais da Unesco, a paisagem de Sukur, situada no estado de Adamawa, assim como o sagrado e histórico templo de Oxum, situado no estado de Oxum. O barco medieval personalizado mais antigo do mundo, do Funakano, com cerca de 8.500 anos, foi descoberto no estado de Yobe, nordeste do país. Com tantas culturas únicas e antigas, tradições e costumes, juntos a centenas de pratos que dão água na boca. É também o país inclinado à espiritualidade, com muitos muçulmanos, assim como muitos cristãos. É a origem do sistema de prática filosófica mais antigo do mundo, o Ifá, também chamado de Afá, o qual é praticado na santeria, candomblé, palo, umbanda e voodoo em muitos países do mundo. Mas, de fato, o templo de Oxum é o lugar de adoração em atividade contínua mais antiga. Nigéria também se vangloria da mais velha, conhecida e inquebrável monarquia paternal de mais de 10 mil anos, em adição a milhares de monarquias e inúmeros sultanatos existentes há centenas de anos.
O país tem sempre sido o coração saltitante do futebol africano. Tem dotado e premiado alguns dos dinâmicos e criativos jogadores de futebol de todo o tempo. Tem premiado o mundo com músicas e artistas, como o grande Fela Kuti, King Sunny Ade, Seal, Dr. Alban e muitas estrelas internacionais. Nigéria também tem dotado o mundo com gênios da literatura e poesia africana. Contudo, a Nigéria é um país em desenvolvimento. O projeto Eco-Atlântico de Lagos fará da cidade a mais avançada do planeta. É um país de pessoas dedicadas, de indústrias e pessoas criativas. Sua indústria de filmes no Hollywood produz cerca de 2.000 filmes por ano. O país também é muito conhecido por seu exótico mergulho em um oceano profundo, junto à pescaria esportiva de peixe marlin e atu. Nigéria é um país de reis e de rainhas, do homem mais rico da África e da mulher mais rica do continente. Cheio de vastos parques florestais e cidades altamente desenvolvidas. Um país de tambor, de cores, cultura, de festivais, música, ritmo e arte. Nigéria, isso é Nigéria. Não há sequer nada igual. Nós vamos agora ouvir o senhor Adeyinka Odonii, que representa o rei, a sua majestade, o rei de Ifé. Thank you very much. I want to thank Muito obrigada. Eu gostaria de agradecê-los. the President of the Commission of Culture of Rio de Janeiro, Eu gostaria de agradecer ao presidente da Comissão de Cultura, excelentíssimo senhor vereador Raymond. all protocols observed. Todos os protocolos observados. In the video, you've seen a little bit about the country Nigeria. No vídeo, vocês conseguiram ver um resumo daquilo que é a Nigéria. And in it, we can also see a little bit of similarities as well. E com With certeza Brazil vocês and conseguiram Nigeria. perceber algumas similaridades entre Nigéria e Brasil. I'm going to share some facts with us. Eu vou compartilhar alguns fatos com vocês. What if I told you that every single group who emerged out of Africa originated from one collective, the Yoruba race? Oni tem dito ao longo do mundo que Okay. Every single group todo grupo that emerged out of Africa, que emergiu da África, they are all from one collective, eles vieram de uma civilização. and that's the Yoruba race. E esta é a civilização Yorubá. That 76% 76% of all African Americans de todos os afro-americanos, and those in the West Indies, e inclusive alguns da Ásia, have Yoruba genetics. têm genes iorubás. And almost 90% E quase 90% of all Brazilians of African origin que tiveram descendência africana also have the same Yoruba genetics. também têm o mesmo gene iorubá. I bring you greetings from the Oni of Ife. Eu estou trazendo para vocês palavras e pesquisas que têm sido levantadas pelo Oni de Ifé, His Imperial Majesty, a sua majestade imperial, the Ojaja II. Ojaja II. He wants me to bring the people of Brazil his goodwill message. Ele pediu para me trazer ao Brasil a sua mensagem e o seu pensamento. And I'm happy that we are still in the Black Consciousness Month. E eu estou feliz porque, ao mesmo tempo, nós estamos aqui no Brasil, no mês que vocês celebram a consciência negra. Africa remains the
most important. And I say that with all sense of responsibility. África continua sendo o centro mais importante do mundo. E eu digo isso sabendo da responsabilidade que é dizer. Africa is the most important continent. And I'll say why. África é o continente mais importante. E eu vou explicar a vocês por quê. It is the only continent that is not moving. É o único continente que não se move no movimento da Pangeia. Every other continent broke away from that. Todos os outros continentes, eles saíram, se separaram a partir desse movimento da That is Pangeia. why a lot of times they refer to Africa as Mother Africa. E é por isso que muitas vezes a gente se refere ao continente africano como Mãe África. Ife is at the center of that. A cidade de Ifé está no centro disso tudo. Kabiyesi has asked that I come and deliver a message that the time of awakening, the time of black consciousness is here. O Kabiyesi, o Oni de Ifé, ele pediu para eu trazer uma mensagem a vocês e que eu compartilhasse isso com vocês. É hora de realmente colocarmos em prática a consciência negra. É hora de acordarmos. The Yoruba race has pioneered a lot of technology. A civilização iorubá, ela é responsável pela criação de diversas tecnologias. But it has not been celebrated. Mas isso não tem sido lembrado, nem celebrado. I will give very few examples because of time. Eu vou dar alguns poucos exemplos por causa do tempo. Ifa Ifá is not just an instrument of divination. não é simplesmente um instrumento de crença. I'm here to submit to you Eu estou aqui para introduzir vocês that Ifa is also a form of binary system. que o Ifá, ele também é uma forma de um sistema binário. The same binary language that was used to invent the modern day computer. A mesma linguagem binária que é usada para os computadores, para a criação dos computadores. The same way the computer language is ones and zeros. Na mesma forma que os computadores, eles são regidos pela linguagem de 1 e 0, The old Ifa is also a binary system of numbers arranged in a particular order. o Ifá também é regido pela linguagem binária de 1 e 0. I'm happy that in our midst we have some scholars who can also attest to this. Eu estou feliz de poder dizer isso aqui no parlamento, em frente a todos vocês, e que a gente pode provar isso. Aside this, Além disso, there's a lot of advancements that had been made in art, existem diferentes desenvolvimentos que foram feitos na Terra, no mundo. some of the oldest. Okay. Some of the oldest bronze artifacts Como come from Ife. por exemplo, a fundição de diversos artefatos em bronze. E a técnica de fundição do bronze veio de Ifé. Till date, Até hoje, scientists have not been able to explain how come the people of those days were able to come up with such masterpieces. Até hoje, os cientistas ainda não conseguiram chegar a uma conclusão de como a população iorubá daquela época, de antigos séculos, conseguiram desenvolver essa técnica de fundição do bronze. There are so many advancements that have been made. Existem diversos desenvolvimentos que foram feitos. There are some ancient places in Ife. Ancient places. Existem alguns lugares antigos, Where I discovered, ancestrais, desculpa. where you would see, you know what they call interlocking bricks technology, the interlocking bricks, where they used to pave the road. Bricks, interlocking bricks. How to translate, like cobblestones that they piece together that you use to make roads that cars drive on, not tar. Como?
como se fossem concretos que se ligam, né, e cobrem o chão. The modern, blocks they used to put on roads now that cars drive on and all that. Blocos que são feitos para a construção de estradas. There are sites in Ife where this same technology had existed thousands of years ago. Existem lugares, regiões de Ifé em que essa tecnologia ela está exposta como sítios arqueológicos e que foram feitas há séculos. Ours is a proud race. And when I say ours, I'm also talking to 51% of the population of Brazil. Nós precisamos ter orgulho disso. E quando eu digo nós, eu estou falando também da 50% da população brasileira, pelo menos. Kabiesi has asked me to let you know Kabiesi me pediu para dizer a vocês that he's coming next year. Que ele está vindo ao Brasil no ano de 2018. He's coming to reconnect with his Brazilian children. Ele está vindo para se reconectar com os filhos brasileiros dele. To let them know, especially the youth. E principalmente com a juventude negra. That they come from a proud race. Que eles vieram, para que eles saibam, essa juventude saiba, que eles vieram de uma civilização da qual eles podem se orgulhar. One of the oldest race in the world. One of the oldest race in the whole world. Uma das civilizações mais antigas do mundo. Kabiesi himself. Oni de Fé, ele mesmo. Comes from the oldest unbroken monarch in the world. Ele está sentado na monarquia mais antiga, está sentado no trono da monarquia mais antiga do mundo. I know some of these things we do not know. Some of this information. Eu imagino que parte dessas informações vocês não saibam, vocês não tenham acesso. So Kabiesi, he's coming with thousands of years of history and knowledge that has been passed to him by the ancestors. He's coming to Brazil to share some of those with us. Então, Kabiesi, ele está vindo ao Brasil com toda essa informação, 10 séculos, né, 10 mil anos de informação que foram transmitidas para ele quando ele foi empossado como Oni de Fé e que ele quer compartilhar com vocês. Coming from the oldest monarch in the world, unbroken monarch in the world. Ele está vindo da monarquia contínua mais antiga do mundo. A lot of oral history and knowledge has been passed to him. Muita história oral e conhecimento foi passado para ele. So he says as he comes, he's going to bring you wisdom and knowledge that defies science. Então ele disse que quando ele vier, ele vai trazer sabiamente a ciência do Ifá também, explicar por que o Ifá é uma ciência. He says it is time for a reawakening of Ele the black diz race. que é tempo de acordarmos e estarmos despertos. He has been traveling all over the world Oni de Fé tem viajado o mundo inteiro with this same message. com essa mesma mensagem. In fact, presently he's just finished from the US and he's in the UK. Presentemente ele está terminando uma viagem, ele terminou uma viagem aos Estados Unidos e se deslocou agora para a Inglaterra. And he carries this message. E ele está carregando com ele essa mensagem. It is time for a awakening. É tempo de acordarmos. Ours is a proud race. Precisamos ter orgulho de quem nós somos. We pioneered a whole lot of advancements and technology. Nós somos responsáveis, a civilização iorubá dispersa pelo mundo, é responsável pela criação de diversas tecnologias. We have some of the best minds. We have some of the best minds. Nós temos uma das melhores mentes para pesquisa acadêmicas. So it's time for us to take our rightful position in the world order.
É tempo de nós pegarmos, então, tomarmos a nossa posição correta no mundo. This is the message he will be bringing to you in detail when it comes next year. Essa é a mensagem que ele vai trazer em detalhes para vocês quando ele vier no próximo ano. He also has a lot of passion projects that he's hoping there will be collaborations with. Ele também está desenvolvendo uma série de projetos, os quais ele é apaixonado e que ele gostaria de ter colaboração através do mundo, inclusive dos brasileiros. Top on this is the empowerment of the youth. O principal projeto dele é o empoderamento da juventude, To ensure that they have a sense of purpose and a sense of belonging. para ter certeza que eles tenham, essa juventude tenha um conhecimento do propósito e que eles tenham também um senso de pertencimento. He also has a lot of passion in the area of agriculture. Ele também tem desenvolvido e pensado projetos para a área da agricultura, Education. educação. And also he has a commitment to also look out and reach out for widows in the society. For widows. To reach out. Ele também tem o propósito de alcançar toda a sociedade. So in a nutshell, I want to thank the people of Brazil Então, rapidamente, eu gostaria de agradecer à população brasileira for the warm welcome pelas boas-vindas and ask that they help to propagate e eu espero que vocês ajudem a propagar this small vision that the KBC carries. essa visão que o KBC tem carregado ao longo do mundo. We are hoping that the two countries or the two cities, Rio de Janeiro and Ife, can become twins. Nós esperamos que, oficialmente, Rio de Janeiro e Ifé se tornem cidades gêmeas. So his coming, we are hoping will form a lot of collaborations. E isso significa dizer que nós vamos abrir espaço para desenvolver diversas colaborações, projetos em colaboração. Thank you very much. Muito obrigada. Thank you. Eu vou alterar aqui a ordem que me está dada aqui no protocolo para dizer que nós receberemos Sua Majestade o Rei de Ifé com muita alegria aqui no Rio de Janeiro e que queremos acolhê-lo também aqui no Parlamento Carioca no ano que vem. E quando dessa visita e desse acolhimento, nós queremos já estar com um projeto de lei que vamos encaminhar agora já à Câmara Municipal de geminação das cidades do Rio de Janeiro e da cidade de Ifé. Lembrando aos senhores que, segundo pesquisa que fizemos, não há nenhuma cidade nigeriana que está geminada com a cidade do Rio de Janeiro. A primeira cidade será a cidade de Ifé, que se tornará com o Rio de Janeiro cidade irmã, para que nós possamos estreitar os laços culturais, laços sociais, laços econômicos, laços religiosos, laços esses que um dia foram desfeitos, mas que nós consideramos que esse projeto de lei será apenas um elemento para refazer aquilo que outrora estava feito, porque nós somos, a Nigéria e o Brasil, somos países irmãos, ligados, desligados outrora e nos ligaremos de novo. E o Rio de Janeiro dará este exemplo de ligar-se, né, como cidade, à cidade de Ifé. Então quero que seja levada esta minha fala à Sua Majestade o Rei de Ifé, para que quando ele vier, Carolina, senhor Adeinca, nós já estejamos com esse projeto de lei para celebrá-lo alegremente aqui no Parlamento Municipal do Rio de Janeiro.
Vamos assistir agora um documentário IBG. Hello Nigeria, olá Brasil, I'm Carolina Moraes. E hoje, The African Pride will tell us about the Afro-Brazilian history. Botei aqui fora rapidinho. Hoje nós vamos falar um pouco sobre a história afro-brasileira. E o que isso tem a ver com esse lugar onde nós estamos, a cidade do Rio de Janeiro. Imagina dois irmãos separados desde novos. IBGs separados pela escravidão. Os laços foram rompidos, as conexões foram rompidas, a relação foi completamente desestruturada. É isso que acontece entre Brasil e Nigéria. IBGs, irmãos gêmeos separados pela escravidão. Nós sabemos hoje que a Nigéria tem a maior população negra do globo terrestre. São cerca de 170 milhões de pessoas naquele país africano. O Brasil vem em segundo lugar, com a segunda maior população negra também da Terra. Mas não só isso que prende a gente, não é só isso que tem em comum entre Nigéria e Brasil. Nigéria e Brasil compartilham signos que estão presentes tanto nas grandes cidades quanto no interior desses países. Aqui no Rio de Janeiro, no espaço conhecido como Pequena África, é onde fica também o Cais do Valongo, reconhecido recentemente como Patrimônio Mundial da Humanidade. O Cais do Valongo foi o maior porto de entrada de escravos do mundo. Cerca de 2 milhões de escravizados passaram por ali durante o período da escravidão, durante 300 anos que a escravidão foi oficial aqui no Brasil. Nesse porto de entrada, pessoas entravam, pessoas eram vendidas, pessoas se tornavam mercadorias nessa região. Mas não eram apenas pessoas mercantilizadas que chegavam nessa região. A gente também tem uma produção cultural que essa população deixou. Palavras como Omolocum, Acarajé, Aladê, Iaô, Afoxé estão presentes no vocabulário dos brasileiros, dos cariocas, e também estão presentes no vocabulário dos nigerianos. O Yorubá é uma língua que a gente ouve nas ruas da cidade do Rio de Janeiro e também ouve nas ruas de Lagos, maior cidade do continente africano. Mas não é apenas o vocabulário em comum que essa população tem também. A cultura iorubá está presente na cidade do Rio de Janeiro, está presente na cidade de Lagos. Mas para a gente entender o que é essa cultura iorubá, a gente precisa prestar atenção na história daquele país de onde nós viemos. A escravidão, ela traz para a gente, ela deixou marcas profundas em ambas sociedades. Ela deixou marcas culturais, marcas econômicas, marcas sociais em ambas as sociedades. A gente precisa entender a nossa conexão com o continente africano. A gente precisa entender de onde nós viemos, para a gente saber para onde nós vamos. Fomos colocados dentro de um barco, mantivemos o fogo do conhecimento aceso dentro de nós, mas esquecemos o caminho que nos trouxe até aqui. Será que o Brasil, de fato, conhece a cultura iorubá? Será que os nigerianos conhecem o Brasil, para além do futebol, do Neymar e do samba? Esses dois irmãos separados pela escravidão precisam voltar para si e se reconectar e se reconhecer. Para isso, a gente precisa começar a entender e reconhecer uma liderança da cultura iorubá viva e presente hoje. Essa cultura que é pulsante na cidade do Rio de Janeiro, essa cultura que é pulsante na cidade de Lagos. A gente precisa entender que existe uma liderança que guarda, que salvaguarda toda essa cultura. Essa liderança é o Oni de Ifé, o rei de Ifé. Quem é o rei de Ifé? O que a gente sabe sobre ele? Preste atenção no seguinte. A Nigéria é um país, uma república presidencialista, tem seu presidente, seus senadores, seus ministros. E também é conhecida por manutenção das autoridades tradicionais. O que significa que o rei de Ifé não é posição política. O rei de Ifé é uma liderança para o povo iorubá.
Essa liderança estabelecida através do IFA, escolhida através do IFA, para liderar o povo iorubá, para liderar o povo negro através do mundo, para salvaguardar e reproduzir e ecoar a cultura iorubá. O Rei de Ifé, então, é uma autoridade tradicional de Ifé, a cidade de onde Oduduwa começou o povo iorubá e de onde também acredita-se que a maior parte dos brasileiros vieram. A gente precisa então entender quem é essa pessoa, o que essa liderança tem feito nos dias de hoje. Então hoje nós vamos ouvir uma mensagem do Rei de Ifé. Essa liderança iorubá deixou uma mensagem para nós brasileiros. Arole Oduduwa, Oni of Ifé. Obrigado, Carolina. Hola, great people of Brazil. I am Oni of Ife, Oba Adeyeye Enito Ogunwusi, Arole Oduduwa. I'm very happy at this moment talking to you. True pride of Africa, Omo Oduduwa. I am very much aware of how you people had continued to guide and protect our culture, the sincerity in your heart, and the desire to see the black race reach her desired glory in the world scale. Yes, I'm with you on this race. This is why I've embarked on a global tour, educating and sensitizing the whole world about the hidden greatness and the neglected truth of the black race. We want to further extend our hands of togetherness and fellowship for each and everybody across the globe to remember the black race, for us to come together and make the center to be right. It's been proven scientifically that the entire mankind originated out of Africa. Like I always say, Africa is in the center of all. The origin of human race, the roots. If the center cannot hold, things continue to fall apart around the world. Be proud, be strong. You are the solution to the problems on earth. I know your struggle. I feel your pains and cries. Oti she she. God bless you all, and God bless all the works of your hand. As the custodian of Yoruba culture and Arole Oduduwa, the beginning of all human race, I am now letting you all know that the kingdom of Ife, where it all began, where Adam and Eve was created by God, and where the second world was created through Noah and the wife, and they now populated the entire world. I'm very proud to let you know that the first mother that gave birth to the entire race in the world is a Yoruba woman, which has been traced scientifically through mtDNA, mitochondria DNA. We are one big happy family. We all need to come together to make the world a better place, and we will use that in form of our culture, our heritage, and our tradition, for us to have a better awareness of it, so that people will not continue to demonize our culture, they won't continue to demonize our tradition. And that's one of the impediments for our growth. Keep up the good work. We all need to work together. And very soon, I will join you in Brazil for us to celebrate our culture, for us to celebrate our tradition and our heritage. And I'm very happy to be associated with my blood across the entire country and continent of South America, for you to know the true history of the entire Yoruba race and how it all began. I will be right with you next year, 2018. I want to thank Ajoyemi and Carolina,
the coordinators of Ojaja TV, and the whole team of Ojaja TV in South America, Brazil, for job well done. See you all soon, by the very special grace of God. Eu espero que vocês tenham ouvido e aprendido um pouco com o Rei de Fé. Ainda tem muito conhecimento, ainda tem muita conexão, ainda tem muitos laços para se refazer entre esses dois irmãos, Brasil e Nigéria. Isso é só o começo. Continua assistindo. Nós somos o orgulho da África. Pelo amor de Deus, clareia a minha solidão, acende a luz do meu perdão, apaga esse adeus olhar, faz dos medos meus receios sem nenhum valor, desperta o nosso imenso amor, não custa nada perdoar. Você virou tatuagem no meu pensamento e no meu coração, feito uma estranha miragem à beira dos olhos e longe das mãos. Com a palavra, Carolina Moraes Ozunleye. Tem problema? Alô? Foi. Bom, eu acho que duas palavras elas precisam ser muito lembradas hoje aqui nessa mesa. A palavra que dá título ao nosso evento, liberdade, nossa riqueza. E a palavra em que o Oni tem trabalhado em sua visão, que é a palavra-chave, conhecimento. A palavra liberdade, ela foi sempre cantada, entoada, requerida e almejada. Aqui no país que nós vivemos, no Brasil, cujas marcas da escravidão, elas continuam visíveis após mais de 120 anos da Lei Áurea, a liberdade ela ainda é um conceito almejado. Na realidade, se a gente parar uns minutos para refletir, e às vezes a gente não precisa nem ir muito profundamente nisso, existem grilhões que continuam prendendo a mentalidade da população negra. Existem grilhões que continuam reproduzindo a desunião entre o povo negro. Existem grilhões que continuam impedindo o conhecimento de ser acessado. Existem grilhões que impedem as pessoas de saberem quem elas são de verdade, de estarem conectados com aquilo que alguns chamam de ancestralidade, outros podem chamar de civilização, outros podem chamar de coração, outros podem chamar de mãe. Esses grilhões, eles continuam subalternizando a riqueza que está dentro de cada indivíduo afrodescendente espalhado pelo mundo. Se a gente parar um pouco para pensar, e nessa semana é uma semana emblemática, que muitas pessoas se dão a esse pensamento, e lembrar do Quilombo dos Palmares. O Quilombo dos Palmares ele é lembrado como resistência aos domínios escravagistas no período colonial. Zumbi dos Palmares é uma figura que emerge no cenário dessa história como guerreiro e líder desse quilombo. Quilombo esse que resistiu por mais de 100 anos à invasão e destruição pelos portugueses. E aí é muito interessante a gente pensar que a representação do Zumbi dos Palmares no imaginário de um cidadão carioca, ele está atrelado a uma figura específica. Essa figura que a gente conhece toda vez que a gente vem ao centro do Rio, nós passamos por ela, quem vem pela Avenida Presidente Vargas. O Zumbi dos Palmares, para a gente, tem aquele rosto da escultura que está lá homenageada e colocada
em homenagem ao dia 20 de novembro da Consciência Negra, no ano de 1988. Zumbi dos Palmares é Ori Olokun. Mas como assim? Zumbi dos Palmares é Ori Olokun. O que é Ori Olokun? Uma estatueta forjada por ferreiros especializados na fundição de bronze. Como o senhor Adeinka estava falando aqui, a civilização iorubá ela foi responsável por desenvolver essa técnica específica. Essa estatueta que recebeu um nome. Ori, que em iorubá significa cabeça, Olokun, que representa o orixá da profundeza dos mares. Mas não é só da profundeza dos mares. É o orixá dos tesouros escondidos nessa profundeza. Essa imagem, Ori Olokun, que é a mesma imagem que a gente passa ali na central, é a imagem do Oni de Ifé. Eu acho que vocês não conseguiram perceber no vídeo, mas tem uma parte em que o Oni está se levantando e andando, e tem uma estatueta dessa altura, mais ou menos, com o mesmo formato, é a mesma estátua lá no palácio. Aquela estátua, além de representar uma estátua, um objeto antigo, um artefato e uma escultura antiga do povo iorubá, ela representa a posição Oni de Ifé. E aí a gente começa a pensar, então, em algumas construções. O que tem em comum entre Zumbi dos Palmares, representado pelo Ori Olokun, e Oni de Ifé, representado por Ori Olokun? Se no nosso imaginário Zumbi é Ori Olokun, eu posso dizer que Oni de Ifé é o Zumbi contemporâneo? Em que sentido? O Oni de Ifé, também referenciado como Kabiesi, Arole Odudua, ele tem, nesses 3 anos iniciais de reinado, ele tem iniciado uma campanha internacional para unir o povo negro. Tudo isso que vocês ouviram diretamente do senhor Adeinka é um trabalho em prol da união. E um trabalho que se esforça no sentido de empoderamento da população e principalmente dessa juventude. O Oni é um líder empenhado em caminhar junto ao povo negro disperso pelo mundo, com um objetivo muito específico de realçar a riqueza que existe dentro de cada indivíduo negro. A gente pode dizer que o trabalho do Oni, e nós estamos aqui apoiando e dando continuidade a esse trabalho, é trazer a bordo o Olokun que existe dentro de cada um de vocês, dentro de cada população afro-brasileira. O Oni, então, ele é um líder contemporâneo que tem essa missão de unir o povo negro, para que esse povo conheça a sua história, saiba o seu valor e mostre a sua riqueza. Nesse sentido, a gente pode comparar, sim, o Oni a Zumbi dos Palmares. Pessoas que trabalham pela liberdade, seja ela a liberdade física, como no tempo da escravidão, seja ela a liberdade mental e a demonstração da riqueza que nós temos dentro dessa população, como o Oni tem ressaltado nos dias de hoje. A nossa mensagem aqui é: nós somos ibejis, nós somos irmãos separados da Nigéria e viemos dessa civilização iorubá. E nós precisamos estar conectados, de maneira que essa união desenvolva e nos capacite, e que a gente consiga transformar, a partir da riqueza que existe em nós, a vida atual e o desenvolvimento atual dos afrodescendentes espalhados pelo mundo. Nós somos também filhos de Odudua, nós somos também pessoas que estão conectadas ao Kabiesi e pessoas que estão conectadas a Zumbi dos Palmares. Somos descendentes de guerreiros, sejam eles antigos ou contemporâneos. E guerreiros que
que às vezes hoje não pegam em armas, não fazem cercos de guerra, mas que usam o conhecimento como a sua principal ferramenta. Para isso, a gente precisa conhecer de fato de onde nós viemos. E a gente precisa usar esse conhecimento e essa riqueza que tem em nós, ao nosso favor. Obrigada. Obrigado, Carolina. Que belíssima fala. A liberdade que se busca. E eu queria, inclusive, nesta fala da Carolina, lembrar que nós temos uma sociedade, a nossa sociedade brasileira, que conviveu durante mais de 300 anos, muito mais de 300 anos, com a escravidão do povo negro. E nós temos literaturas, muitas vezes passadas a nossas crianças, adolescentes e jovens, como que literaturas de convencimento de que nós já superamos o racismo no Brasil. Nós temos a própria força da comunicação brasileira, que um de seus mentores escreve dizendo que o Brasil não é racista, que nós não somos racistas. E a pergunta é uma pergunta muito simples que se dá. Como não somos racistas, se somos 54% da população e desses 71% das vítimas de homicídio são negros? No nosso país, 64% dos desempregados, o desemprego é ainda maior entre as mulheres negras. Como responder que não convivemos com racismo e que convivemos com a liberdade entre uns e outros, se nós sabemos que 66% dos empregados domésticos são negros, negras? Do conjunto de pesquisadores brasileiros, apenas 1% é negro. Se percorrermos os hospitais, nós perceberemos que o negro não está na atividade fim do hospital, por exemplo, na medicina. Como compreender que a liberdade está estabelecida e que o racismo não existe quando nós olhamos a matança, o extermínio da juventude brasileira, notadamente da juventude negra? Como se nós olhamos para dentro de nossos presídios e percebemos que o maior contingente, avassalador maior contingente de presidiários são negros? Quando nós nos reunimos aqui para esse evento, para trazer aqui o lançamento, ou a exposição do vídeo sobre a Nigéria, e depois o documentário que a Carolina logo depois faz todo o seu diálogo, nos explicando no próprio documentário IBG, falando sobre a importância de se resgatar a cultura. Quando nós fazemos esse movimento aqui na Câmara Municipal, o que nós estamos querendo dizer é que a Câmara tem não apenas o prazer de acolher, mas tem que ter a obrigação de acolher a discussão que Carolina e que o nosso querido IEMI traz para nós na cidade do Rio de Janeiro. Nós, com esse nosso debate de hoje, nós queremos alargar os nossos horizontes, e alargar os nossos horizontes que são divulgados pelos meios de comunicação da Câmara, pela TV Câmara, pelo Diário da Câmara Municipal, pelo registro dessa solenidade, pelo compromisso desse parlamento de irmanação, de geminação das cidades de fé com a cidade do Rio de Janeiro. Então,
da minha parte e da parte desse parlamento, que represento nesse momento aqui, nessa solenidade, nesse encontro, nesse debate, nessa reunião, nós queremos, nesse compromisso, nós queremos agradecer muito a presença de cada um de vocês e queremos também abrir a tribuna para algumas manifestações. E, se me permite, eu queria inscrever o nosso querido Babalorixá Ivanir para uma fala. Deixar que as falas sejam espontâneas, mas eu queria fazer o convite ao Ivanir para ocupar a tribuna e nos dirigir a sua palavra sempre tão eloquente, sua palavra sempre tão concreta, sua palavra sempre tão firme na condução da diversidade na cidade do Rio de Janeiro. Bom, boa tarde a todos e a todas. Vocês vão se surpreender porque eu vou pela primeira vez ler, devido ao momento de solenidade. E a mensagem que eu quero deixar aqui, claro, quero agradecer a gentileza e o carinho que Raymond teve comigo, né, no início, pelo que aconteceu com meu filho, todo mundo está um pouco acompanhando. Mas eu quero primeiro me dirigir ao representante do Cabieci, dizer que eu sou Babalaô Ivanir dos Santos, vice-presidente para a América do Sul da SADIC, eleito na Assembleia de Lei e Fé por mais de 3.000 sacerdotes, do qual Arolei Odua é o presidente internacional. A agenda do rei não se dá sem a SADIC. A agenda do rei não se dá sem a SADIC. O rei não viaja sem a SADIC. Ok? Eu sou o vice-presidente para a América do Sul, eleito e consagrado pelo rei de Lei e Fé, com documento oficial. E queria dizer uma coisa, em saudação. Dentro do IFA e de OB, 2 e 2 que eu conheço, OB. IFA foi aberto para Taiô e Caindê. Eles desceram a terra, e antes de descerem foram consultar o Babalaô para saber o que aconteceria com eles na terra. Eles foram aconselhados a fazer ebó, para que tudo desse certo. Taiô e Caindê fizeram ebó, desceram a terra e foram recebidos e acolhidos pelas pessoas na terra. Com festa, com alegria, foram cuidados e dançaram de felicidade. Assim é que eu entendo que tem que ser a relação Nigéria e Brasil. Justamente assim. Os dois têm que andar de braços dados. Os dois têm que se cuidarem para não serem destruídos, para que não haja guerra, não haja ruína. É assim que manda a tradição iorubá. Por que eu estou também dizendo isso? Porque o rei vai chegar numa cidade aonde o principal autoridade dessa cidade tenta destruir a cultura africana e a cultura iorubá. Então não pode ter as formalidades como eu escuto nos discursos, sem levar em conta que ele é herdeiro de uma tradição milenar. E os seus descendentes dessa tradição milenar aqui, nesta cidade, nesse país, são tratados de forma desrespeitosa. Então temos que aproveitar a visita do rei, com tudo isso que foi dito,
Eu que sou da cultura de Ifá, sei muito bem o que está sendo dito aqui. Eu sou da cultura de Ifá. E viajo à Nigéria todo ano, onde eu passo um mês na cidade de Obomoshó. Sou da família de Okotoye. Temos que aproveitar simbolicamente essa visita e dar a ela o sentido do respeito a essa tradição no nosso país. Claro que pela SADIC eu serei consultado. E ao ser consultado, falarei sobre isso para a agenda. A agenda do rei não pode ser uma agenda de business. Não pode ser. A agenda do rei tem que ser na medida de um sentido da dimensão de resistência e de perspectiva de respeito a esta cultura. É isto que eu espero. Então, ao dizer esse ITAM, eu quero me colocar à disposição, que obviamente institucionalmente eu serei obrigado a colocar, o caso da SADIC, né? E que nós possamos, de fato, fazer uma agenda na grandeza do que representa essa autoridade dos iorubás, mas na perspectiva do respeito a essa tradição tão massacrada no Brasil, tão respeitada num momento como esse, nesta cidade. Axé, era essa a minha contribuição. Mais uma vez, carregada de tanta clareza, carregada de tanta objetividade e de tanta fidelidade à leitura histórica que vivemos na cidade do Rio de Janeiro. Muito obrigado, Ivani. Alguém quer fazer uso da tribuna? Alguém quer fazer uso da tribuna? Eu volto aqui então à mesa para as nossas considerações finais. Eu abro aqui a palavra para sim? Quem está isso? Não estou vendo ela. Onde é que ela está que eu não vi? Não, Nilcemar não. Não é Nilcemar não. O que estava aí era a Mônica, do IFAM. Não sei. Ela saiu, né? Quem estava aí era a Mônica, do IFAM. Ainda estamos à disposição? Então eu passo aqui para as considerações finais. Se ela voltar, eu dou a palavra a ela. Se ela voltar, já foi, parece que foi embora. Passo a palavra. Okay? Passo a palavra para você. Consideração final? Para a consideração final, passo a palavra, então, para o Adjoyemi. Ok, muito obrigado, senhor. Eu vou falar inglês de novo. Nós que te agradecemos. Thank you very much. Okay, I'm so happy for you guys staying here to this moment, listening to everything. Eu estou muito feliz por vocês permanecerem aqui até esse momento. And I hope you have learned one or two things. E eu espero que vocês tenham aprendido uma ou duas, três coisas. And I want to say this. I want us to know that we are open to receive all ideas and intentions for us to be able to welcome the King next year and build things after he's here. Eu gostaria de dizer isso, preciso dizer isso. Nós estamos abertos a receber as propostas, as falas de vocês, mesmo de quem não pôde agora, não se sentiu à vontade de vir até ao plenário, mas pode se dirigir a nós para ouvirmos aquilo que vocês têm de projetos e ideias, de maneiras que nós possamos receber o rei e, mais do que isso, de maneiras que nós possamos desenvolver projetos juntos. Like Mr. Deyinka said, and Babalawo Ivani, the King coming here is a wonderful opportunity for everybody. Como o senhor Deyinka disse, e o Babalawo Ivanir também, a visita do rei ao Brasil é uma oportunidade maravilhosa para todos nós. Yeah, he is coming for everybody. Ele está vindo para todos. So you have to take the opportunity
to embrace him and let's build the next future. Nós então devemos aproveitar essa oportunidade, nos juntarmos a ele nessa missão e construir um futuro juntos. Yeah, and I hope by next year we'll all be together as we welcome the King here in Brazil. Eu espero que no próximo ano, 2018, nós todos estejamos juntos para dar boas-vindas ao ONI de Fé aqui no Rio de Janeiro. Thank you so much for everybody being here. Muito obrigada a todos que estiveram presentes. We love you all. Um amor a todos. Muito obrigado. Amor a você também. Para as considerações finais, também eu peço a palavra da nossa querida Carolina Moraes Ozum Leie. Assim que pronuncia? Só pergunto no final, é assim mesmo, tá certo? Carolina, com você. Bom, gostaria mais uma vez de agradecer ao vereador Raymond. Eu gostaria de fazer um agradecimento especial para ficar registrado ao ONI de Fé pelo envio do senhor Adeinka Oduni como representante na cidade do Rio de Janeiro. Agradecer a todos vocês que estão aqui nos ouvindo, agradecer ao Felipe e à Bárbara que nos ajudaram a traduzir, a equipe que está conosco. Eu gostaria de lembrá-los que o IEM já falou isso, mas eu vou reforçar. A gente está aberta, a partir de e-mails, conversas, reuniões, a construção dessas ideias que possam ser apresentadas à ONI como projetos a serem desenvolvidos, porque não é simplesmente uma visita, é só o pontapé inicial para se começar a pensar projetos que tragam, de fato, esses dois irmãos que o Babalaô e Ivani estava lendo a história, Tayo e Kennedy, juntos, para festejar, para construir coisas juntas, para desenvolver a população negra. Então, a gente está aberto realmente a essas conversas de qualquer um de vocês, e a gente gostaria de pedir que vocês nos ajudem a espalhar também essa mensagem. Isso daqui é um programa oficial, né? A gente está cumprindo um protocolo oficial de apresentação do ONI de Fé na cidade do Rio de Janeiro, mas que essa mensagem consiga atingir a todos, e principalmente a juventude negra carioca. Muito obrigado, Carolina. E a gente então passa a palavra então para as suas considerações finais ao senhor Adeinka Oduni, representando Sua Majestade o Rei de Ifé. On behalf of His Imperial Majesty, Oba Adeyeye Ogunwusi Ojaja II, the Arule Oduduwa, the spiritual father of the entire Yoruba race worldwide, say a big thank you to the city of Rio Nas for palavras, receiving então, us. do Oba Adeyeye Enitan Ogunsi Kabiesi, ONI of Fé, eu gostaria de agradecer a todos que estão sentados aqui nessa tarde. I have heard everything that everybody has shared. E a dizer a vocês que eu estou bem atento a tudo que vocês compartilharam, nós compartilhamos aqui. And I will take this back to KBAC. E eu vou levar todas essas conversas, todo esse diálogo de volta ao Palácio de Fé, diretamente ao KBAC. And we believe that this is going to be the beginning of a relationship between Rio de Janeiro and Ife. E eu estou convicto que isso é o início das relações próximas entre Rio de Janeiro e Ifé. Thank you very much for having us. Muito obrigada. Nós então queremos também agradecer muitíssimo a Carolina e ao IEM que organizaram e a equipe que com eles estiveram organizando. Agradecer também da parte do gabinete a Sueli Ema, que foi quem fez a ponte para que isso pudesse tudo acontecer. Agradecer também os serviços aqui da Câmara Municipal, o serviço de segurança, serviço de copa, serviço de taquigrafia, de debate, de atas, Ascom, assessoria de comunicação, TV Câmara, som. Agradecer a todos e todas, cerimonial. E agradecer de modo especial
especial ao representante de Sua Majestade o Rei de Ifé, o senhor Adeinka Odeni, agradecer esse momento de riqueza para todos nós e dizer que, da nossa parte também, colocaremos todos os nossos esforços para que isto que para nós, e isso me fez muito entender naquele encontro que fizemos lá na Barra da Tijuca, me fez compreender que é apenas o reconhecimento daquilo que já existe. As nossas cidades já são cidades irmãs, da mesma forma como o nosso país é um país irmão da Nigéria, da mesma forma o Rio de Janeiro irmão de Ifé. E, portanto, nós haveremos de fazer os processos para que isso seja reconhecido legalmente pela Câmara Municipal, pela cidade do Rio de Janeiro. A todos, então, muito obrigado por esta tarde que passamos juntos. Está terminada, está encerrada o nosso debate, o nosso encontro.